Hoje estamos nas ruas para falar sobre um tema muito importante, que é o descarte inadequado de lixo. Isso afeta muito o meio ambiente, a saúde mental e também até mesmo o que as pessoas pensam sobre a cidade. Então, hoje a gente vai apresentar algumas pessoas para saber o que elas acham sobre isso, se elas concordam, se elas discordam, ou até mesmo o que elas podem fazer para melhorar e falar sobre as opiniões delas. Então venha conosco para saber um pouco mais dessa experiência e puxa a vinheta! Dona Regina, por algum acaso a senhora já viu pessoas jogando lixo na rua, em rios e em valões, né, hoje em dia? E o que a senhora acha sobre isso? Já vi, sim, e a minha opinião é que aqui na rua Araçuaí, atrás do abrigo, na estrada Miguel Couto com a rua Araruanã, tem 2 lixões que eu acredito que as autoridades precisam dar alguma solução para a população, fazendo alguma educação para os moradores e também passando com a coleta. Se a coleta passar pelo menos uma vez ao dia, eu creio que não vai juntar esse montante, porque eles passam só pelo menos 2 vezes na semana. Para a população desse bairro, é muito pouco. Então, também precisamos, da ajuda das autoridades para isso, mudar essa história. Porque é muito perigoso. Lixos traz doença, traz insetos, traz muita coisa ruim. Por que a senhora acha que isso ainda acontece e qual a solução que a senhora daria para melhorar essa situação? A população, tendo a conscientização e os governos mandando mais carros de lixo para que isso acabe, Dona Michele, eu queria perguntar para a senhora, o que a senhora acha sobre o descarte inadequado de lixos, que a gente vê hoje em dia as pessoas jogando lixo na rua, lixo em lugares indevidos? Qual a opinião da senhora sobre isso? A minha opinião é, infelizmente, se assim, a consciência humana, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência e pensassem nas consequências que isso vem a trazer, não só para eles mesmos, mas para todo o povo que se encontra ao seu redor. Porque a gente, quando joga lixo na rua, a rua fica suja, os ralos dos bueiros entopem, aí começa os alagamentos, dificulta a obstrução das passagens de água e acaba entupindo, aonde acaba as coisas se aglomerando. Infelizmente acontecem as enchentes por causa da situação, da mente obstruída de uns. E o que a senhora acha que poderia fazer para melhorar essa situação? Eles próprios mesmo se conscientizar e também falta as pessoas ter uma limpeza a mais, as pessoas vêm varrendo, como assim, o descaso da prefeitura muitas das vezes é só onde eles querem. E eu acredito que em bairros carentes, em bairros mais aplanados, assim, o centro de Belford Roxo, eles botam para poder limpar. Mas aqui na Baixada, assim, mais para o centro, mais fechado, Xangri-Lá, eles já não colocam. Por quê? Só no tempo da política. Por que não no cotidiano? É igual no Rio de Janeiro, sendo que Rio de Janeiro é uma cidade e a Baixada é vista de outra classe social. Então começa do governo fazendo uma acepção de classes. Muito obrigado. Fico com o seu Hélio. Seu Hélio, qual a opinião do senhor sobre o descarte inadequado de lixos? No caso, o lixo que as pessoas jogam na rua, jogam no valão, jogam em lugares inadequados, aonde não deve jogar. Qual a opinião do senhor sobre isso? Isso vai muito da educação do ser humano. A educação em primeiro lugar, porque às vezes a pessoa não tem educação e joga o lixo que não é para ser jogado no rio. Por exemplo, pneu, sofá, geladeira. Hoje isso é um descarte que é fácil de se descartar no centro de reciclagem, entendeu? Agora, a população tem que sofrer com a educação. Se não tiver educação, nada faz. Às vezes o governo mantém a cidade limpa e a população, ela é, vamos dizer assim, porca. Ela está pouco se lixando. Ela não procura descartar a reciclagem no modo certo. E qual a maneira que o senhor acha que poderia melhorar essa situação? Eu acho que seria multando as pessoas.
porque só assim ela aprende com muita educação, e vim no colégio também, vim pequeno também, educando as pessoas menores, né? No tipo, no jardim de infância, na escolaridade também, que aí vem a educação e vai crescendo. E as pessoas que já estão velhas é só mexendo no bolso, só multando mesmo e poder a pessoa se adequar a isso aí. Muito obrigado, seu Hélio. Boa tarde, estou aqui com a tia Maria. Tia Maria, eu queria perguntar à senhora qual a opinião da senhora sobre o descarte inadequado de lixos, que as pessoas jogam lixo na rua, lixos em valões, lixos em lugares inadequados onde não devem jogar. Qual a opinião da senhora sobre isso? Eu acho o seguinte, que deveriam cada morador guardar o seu lixo em casa, já que nós temos a coleta semanal nos lares, né, nas ruas. Se cada vez que um morador pegar um lixo e descartar em um local errado, aonde que causa as enchentes. Muitos estão perdendo suas casas, seus lares devido ao uso indevido dos lixos. Eles deveriam guardar e fazer um descarte no local certo. O que a senhora acha que poderia mudar essa situação? Bom, é aquilo, né? Eles não devem jogar na rua. Ligar para a ouvidoria, pedir para descartar os lixos, coisas que não podem ser jogadas nas nossas portas de casa, como os móveis velhos, né, que nós passamos aí, vemos móveis jogados, as pessoas jogam sofá, colchão, essas coisas no lixo. Então deve ligar, pedir para eles fazerem esse recolhimento para não prejudicar lá na frente a enchente, porque a enchente dá devido jogar lixo em locais errados. Obrigado, tia Maria. Boa tarde, estou aqui com a dona Cláudia. Dona Cláudia, eu iria perguntar à senhora, qual a opinião da senhora sobre o descarte inadequado de lixo, que as pessoas jogam lixo na rua, lixo de lugares indevidos? Qual a opinião da senhora sobre isso? Isso é uma questão totalmente cultural, é uma falta de conscientização, embora as pessoas sofram com todos os danos que as enchentes trazem durante temporais, todo aquele lixo que vem sendo arrastado, os rios que transbordam, e passa aquele período, parece que cai no esquecimento, parece que não foi nada que tenha afetado a vida deles, e eles esquecem, voltam a fazer tudo novamente. Voltam a assorear os rios, voltam a fazer o descarte de forma inadequada, jogam lixos indevidos em lugares totalmente indevidos, queimam lixos quando não deveriam, e isso traz um resultado muito negativo para o meio ambiente, para toda a nossa vida, no nosso dia a dia. Como a senhora acha que poderia mudar essa situação? Também uma questão de conscientização. Aí parece assim, mas eu não posso conscientizar o mundo. Gente, conscientizar o mundo é conscientizar, a gente trazer uma conscientização para quem está próximo da gente. Isso é conscientizar o mundo. A gente começa transformando a vida, o pensamento dos nossos alunos, dos nossos familiares, já em casa, e isso tudo começa a se propagar, começa a tomar uma dimensão muito maior. Só dessa forma, porque eu faço o meu pouquinho, você faz o seu pouquinho, o nosso vizinho faz o dele, quando a gente vê, a gente fez uma coisa muito grande, bem maior do que a gente pretendia fazer, porque vai sendo algo que vai sendo multiplicado. Obrigado, dona Cláudia.